A gente dá sequência nesse assunto aqui no live, porque agora a gente vai conversar sobre a situação da China com o professor de Economia Internacional do INSPER, o Roberto Dumas. Oi, professor, um bom dia para você. Bom dia, Jairo, bom dia, Marcela, bom dia, Priscila, prazer estar com vocês. Muito bem, para a gente, são muitos assuntos dos quais a gente pode falar a respeito disso, mas a Priscila estava trazendo uma informação sobre a questão da vacinação, que eu acho que a gente pode iniciar pensando isso. O que a gente tem acompanhado é que o índice de vacinação de idosos, principalmente na China, está muito abaixo do esperado, como ela explicava, pela questão também da falta de vacinação. Como analisar esse cenário, professor, dentro de um país do qual a gente acompanha as notícias, de que ele consegue ser tão impositivo quando quer em alguns momentos, mas na questão da vacinação parece que tem enfrentado algumas dificuldades, claro que também levam em consideração a questão da não importação do imunizante, e sim do uso daquele produto doméstico, alguns até sendo questionados, né, se não estariam amplamente cobrindo as variantes da Covid-19 que estão em circulação nesse momento. Já a Priscila colocou muito bem, existe um problema aí que pelo menos 60% da população entre 60 e 90 anos, elas ainda não receberam o total imunizante. E, segundo alguns infectologistas, a vacina chinesa, ela não protege necessariamente para subvariantes da Ômicron, etc. Aí você poderia falar, mas por que não importa? Existe um aspecto de Xi Jinping sendo nacionalista e também por um viés geopolítico de não querer importar vacina dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Então, ele estabelece essa política draconiana de Covid-0, de deixar todo mundo em casa e acaba surgindo esses protestos. Agora, tem uma coisa, Jário, que eu acho importantíssimo. Desde 1989, você não vê protestos dessa magnitude. A China sempre teve protestos. A China tem protestos diários para aumento de salário, para condições melhores de saúde, problema do meio ambiente, mas isso são protestos isolados reclamando do governo local. Agora, reclamando do governo nacional, ou seja, pedindo a renúncia de Xi Jinping, isso eu não tenho visto desde 1989, quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial. Então, é absolutamente crucial, pelo menos é o que a gente pensa, que Xi Jinping comece a pensar em flexibilizar esse lockdown sob pena de acabar perdendo o mandato ou ter um interlúdio semelhante a 1989, porque o negócio já está em mais de 10 cidades, já bateu em Xangai, já bateu em Beijing, já bateu em Nanjing, já bateu em Chengdu, já bateu em Wuhan, onde começou a pandemia, bateu justamente, como a Priscila falou, em Urumqi, na província de Jinjiang, onde você teve aquele acidente, aquele incêndio que, por causa do lockdown, os bombeiros não conseguiram chegar. Esse foi o estopim da crise dos protestos em massa. Mas, direto ao ponto aqui, o que a gente acha? Está na hora do Xi Jinping começar a importar vacinas que realmente funcionam para idades mais avançadas e fazer uma política de vacinação. Porque, de novo, eu não sou infectologista, mas acreditar no Covid-0 no momento atual que a gente vê, de novo, é complicado você achar que vai ter Covid-0 num país de dimensão da China, com mais de 1,3 bilhão de habitantes, e agora você teve 40 mil casos num dia só. Sim. Quer dizer, não é muito, mas para eles é bastante. Sim. Professor, Priscila Yasbeck participa da nossa conversa. Professor, é muito interessante, né, observar o que está acontecendo e também dizem que é uma questão de honra do próprio Xi Jinping, que usou essa política que deu muito certo no início da pandemia e agora ele quer bater o pé de que isso continua funcionando, tem todas essas discussões, mas queria trazer um pouco aqui para o nosso cenário, porque hoje a China é o nosso principal parceiro comercial e a segunda maior economia do mundo. E até alguns professores com quem eu converso, eles dizem o seguinte, que a gente não deveria mais se importar tanto com Estados Unidos e Europa, mas muito mais com China, que é muito mais importante, tem uma importância direta muito grande para o Brasil. Queria que o senhor falasse sobre isso e sobre as consequências disso que está acontecendo na China também para o Brasil. 2 pontos aí. Primeiro, é verdade que a China é nosso principal parceiro comercial e, dependendo de quando você pega o período de análise, a China é o principal investidor do Brasil em termos de investimento direto. De fato, a gente deveria olhar com a China com os olhos de lince. Mas agora, ficar extremamente dependente, eu não estou falando da China, ficar extremamente dependente de qualquer país,
Isso é extremamente perigoso. Veja o que aconteceu com a Rússia, a Ucrânia e o que está acontecendo com a Europa. Então, passa ao largo, por enquanto, o Brasil tentar começar a diversificar suas exportações, principalmente de minério de ferro e do agronegócio, para outros países. Por exemplo, no caso da Europa. Olha, mas a Europa tem um problema de resistência. Sim, veja, país não tem amigos, país tem interesse. Agora, ficar extremamente dependente da China, principalmente, que Xi Jinping já deixou claro no 20º Congresso do Povo, e bem antes, logo quando ele assumiu pela primeira vez, que Taiwan não vai ser um assunto eterno. Taiwan vai ter que ser anexada à China continental. Isso significa que, em algum momento, pelo menos o que a gente espera, até 2027, a China vai começar a querer invadir Taiwan, e isso pode trazer problemas, sanções e pegar o Brasil em cheio. Qual é o problema atual agora do Brasil ser dependente da China? Veja, eu não estou muito contente em relação à exportação no curto prazo de minério de ferro e de petróleo, por dois motivos. Primeiro, minério de ferro, por causa do lockdown, todas as obras de ativos imobiliários e infraestrutura estão colocadas em parada. Sim. Outro, petróleo. A China está comprando da Rússia. Mas eu estou muito animado, vamos dizer, o mercado está muito animado em relação ao agronegócio, porque a China está mudando o modelo de crescimento econômico e dando mais poder aquisitivo para a população. Isso ajuda no nosso agronegócio em relação à China. Agora, professor, a gente não vê nenhuma perspectiva de que, de fato, a política de Covid-0 vá mudar, mesmo com tantos protestos acontecendo no país. O que isso pode significar para a economia chinesa? Pode aprofundar uma crise na economia chinesa, já que a gente não vê também uma perspectiva de mudança de política nem de governo, apesar de que já se estão pedindo a renúncia do Xi Jinping, mas que isso, enfim, não deve acontecer? Veja, o Xi Jinping entrou numa sinuca de bico. Por quê? Ele deveria saber, obviamente, deveria ter sido assessorado que Covid-0, desculpa, de novo, fazendo o meu disclaimer aqui que eu não sou infectologista, não existe mais. Isso vai chegar. Agora, se você flexibilizar totalmente os lockdowns, provavelmente, se não tiver uma vacinação em massa e não importar vacinas importadas, ou acabar importando vacina de outros lugares, como Estados Unidos, o Reino Unido, a AstraZeneca, etc., ou de Israel, ou do Ocidente, como quer por causa do geopolítico, o Xi Jinping está numa sinuca de bico. Porque se ele flexibiliza o lockdown e não tem a vacinação, o número de mortes e o número de casos aumenta. Então, tudo aquilo que ele fez vai por água abaixo. Então, ele vai ser chamado a dar explicação. Segundo, se ele não flexibiliza, a economia sofre. A economia sofre, o mundo sofre. O mundo sofre, então, aquela projeção que a China queria dar geopoliticamente como destaque em relação ao Ocidente, também é prejudicada. Então, de novo, Xi Jinping acabou entrando numa sinuca de bico. Se ele sair, pode piorar. Se ele ficar, também pode piorar. Ele está num problema sério e isso não tem jeito. A China vai crescer menos em 2022 e, se a flexibilização não ocorrer, também em 2023. E juntando tudo, Estados Unidos subindo juros, Europa subindo juros, China com o problema do lockdown, vamos ter um cenário internacional mundial bastante desafiador aí. Muito bem, nós conversamos com Roberto Dumas, que é professor de Economia Internacional do INSPER, trouxe informações para a gente aí sobre essa espada de Damocles, né, na cabeça de Xi Jinping e toda a situação exatamente complicada da qual passa a China. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, bom dia a todos.